Olá, alunas e alunos da Escola Vegana. A gente vai fazer então nossa primeira receita dentro desse módulo de Gastronomia Raw. A gente vai entender um pouco o que é, falamos sobre as técnicas que a gente vai utilizar ao longo desse módulo, vimos como é o processo de germinação. E a gente vai fazer uma primeira receita, uma entrada super elegante, bonita, cheia de temperos e sabores, como é a Gastronomia Raw. A gastronomia raw, utilizar ingredientes crus, naturais, não significa que a gente não vai temperar, que a gente não vai pensar em combinações de texturas e sabores, tá? Isso é muito importante para trazer, para elevar a gastronomia raw. Pode ser só fruta, pode ser saladas e saladas incríveis. Inclusive, vocês já tiveram um módulo de saladas, né, com a chefe Caroline. Mas ela pode ser muito mais. E é isso que a gente vai mostrar um pouco ao longo desse módulo, apresentando receitas que não exigem muitas técnicas, como essa que a gente vai fazer agora, mas que tem uma complexidade de sabores, uma linda apresentação. E também ao longo do módulo vão aprender, durante as receitas, as técnicas que eu comentei. Vamos fazer amornados, desidratar, vamos marinar. Então a gente vai usar essas técnicas ao longo do módulo, tá bom? A nossa primeira receita é um tartare de abacate. É uma receita aparentemente simples, mas como eu falei, ela tem uma complexidade de sabores, tem uma apresentação muito bonita e realmente fica muito saborosa. E ela pode ser tanto uma estrela, né, da gastronomia raw, como uma entrada de um menu, né, de uma degustação, por exemplo, vegana, da gastronomia vegana tradicional. Mas dentro da gastronomia crua, ela pode ser o protagonista de uma refeição, tá? A gente vai utilizar 3 camadas, tá? Eu vou explicar cada camada nesse tartare. O que é muito importante também no tartare? O corte. A gente já tá no módulo 8, né? Também gastronomia raw. Desde lá do módulo 2 que vocês tiveram as aulas de cortes. Eu espero que vocês já estejam praticando bastante, para que agora, né, fazendo as receitas, vocês possam realmente estar fazendo cortes corretos, padronizados, porque isso faz diferença na verdade, em praticamente todas as receitas. Tirando aquelas que a gente vai processar, vai bater, o corte faz diferença. Por exemplo, aqui no tartare, é importante que meu abacate aqui, por exemplo, ele esteja do mesmo tamanho, todos os cubinhos, tá? Isso é importante para a apresentação da receita e até mesmo para o sabor. Quando a gente fala de alimentos crus, como a gente está falando nesse módulo, o corte vai fazer muita diferença. Dependendo do alimento, se eu fizer um corte muito grosseiro, muito grande, não vou conseguir saborear, vai ficar muito duro. Então, a maioria das receitas a gente vai trabalhar com cortes mais delicados, tá? E padronizados também, que é importante, principalmente nessa receita do tartare. Então, todos os vegetais, o abacate, o tomate, a azeitona bem picadinha, eu vou mostrar também, para que a gente tenha uma apresentação bonita e que no paladar, né, ao saborear, também esteja harmonioso, ok? Então, a nossa primeira camada desse tartare é o nosso abacate. Um abacate que esteja maduro, mas que esteja firme, não pode estar muito molinho, tá? A gente vai cortar, vendo, ó, eu consigo cortar ele tá cortado, mas ele não tá se dissolvendo. Eu não tô fazendo um guacamole aqui. Eu quero que ele tenha essa textura, essa consistência. Então, o primeiro passo é a escolha correta do abacate no ponto certo de maturação, onde ele esteja macio, mas firme, tá bom? Essa primeira camada de abacate, a gente nem vai usar muitos temperos, a gente quer valorizar o próprio abacate. Então, nessa primeira camada, a gente vai usar um pouquinho de suco de limão. Limão e abacate, né, combinam muito bem. Uma pitadinha de sal, só uma pitadinha. E só um pouquinho de azeite também. Vamos misturar. Com cuidado. Eu não quero que meu abacate se dissolva, tá? E a gente vai montar esse tartare. Sempre para montar um tartare tem que ter um aro, um cortador, né? E a gente vai montar essa primeira camada de abacate.
colocando o abacate aqui. Dependendo do tamanho do alho, você vai ver a quantidade que você vai usar, tá? Eu não vou apertar, mas eu vou ajustar, tá? Com cuidado. Eu vou ajustar aqui o tomate para ele ficar bem direitinho. E na hora que eu soltar o aro, né, for retirar ele, que o nosso tartare se mantenha firme. Então, eu vou só ajustar aqui. Ok? Uma leve apertada. Eu vou botar mais um pouquinho, só para ficar tudo aqui na mesma altura. A montagem é muito importante nesse prato, tá bom? Tá, eu vou até deixar essa nossa primeira etapa de lado. E vou trazer para cá os ingredientes da nossa segunda camada. E vou falar sobre eles. A nossa segunda camada vai ser com tomate, que também, ó, tá tudo no mesmo tamanho, sem semente, para não trazer água para a receita. Tomate maduro, bonito e orgânico, que é muito mais saboroso. E na gastronomia crua, sempre que possível, assim como na funcional, vamos utilizar os alimentos orgânicos. Então a gente tem um tomate. A gente vai utilizar um pouquinho de vinagre balsâmico, aceto balsâmico, opcional, salsinha e um pouco também de cebola roxa bem picadinha, quase moída, tá? Não precisa ser na moagem, mas bem picadinha, tá bom? Vamos então misturar os ingredientes da segunda camada. Eu vou temperar então esse abacate com um pouquinho de cebola roxa, salsinha picada, um pouquinho do vinagre balsâmico, também uma pitadinha de sal, de azeite e de limão. Mistura. E a gente vai montar então nossa segunda camada. Vamos colocar o tomate. Mais uma vez também eu vou ajustar delicadamente. Vamos para nossa última camada, tá? Essa camada, ela vai ter azeitona preta, bem picadinha. O ideal é que essa azeitona preta você deixe de molho por algumas horas, tire, né, da conserva, coloque de molho em água limpa, filtrada, para retirar o sabor mais forte, tá? Então, deixa de molho algumas horas, é o ideal. A gente vai utilizar também um pouquinho de alho cru, opcional, a gente usa alho e cebola crua na gastronomia raw, porque a gente só pode usar cru, tá? Então, se você não está acostumado, ainda não quer servir o alho mais cru, pode não colocar, tá bom? Vamos colocar também, ó, algumas folhinhas de tomilho fresco, que vão dar um sabor especial para essa misturinha. E também sal, azeite e limão, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só limpar um pouquinho a nossa colher. Então, a gente vai colocar um pouco do alho. Se não tá acostumado, também bota menos, tá? A sal eu não vou botar, né? Porque a azeitona já é bem salgada, então cuidado com isso. Um pouquinho de limão. Sal não vou colocar. Um pouquinho de azeite. E minhas folhinhas de tomilho.
Misturo. Vou montar então nossa terceira camada. Coloco a azeitona. Mais uma vez dou aquela ajeitada. E agora a gente finalizou as camadas. Só limpar aqui. E a gente pode retirar o aro com cuidado. E a gente pode finalizar com alguns brotos. Aqui eu tenho broto de beterraba. Pode ser qualquer broto, né? Eu mostrei lá na primeira aula que a gente usa muitos brotos na alimentação crua. Pode ser broto de alfafa, broto de trevo, broto de girassol, qualquer broto, tá bom? Mas é sempre bom a gente estar utilizando os brotos na alimentação, na gastronomia raw, não só como uma finalização, mas também pela questão nutricional, né, que os brotos vão trazer nutrientes. Deixa eu pegar um pedaço de papel. A gente vai limpar um pouquinho do líquido que saiu. E a gente tem o nosso primeiro prato totalmente cru, uma entrada linda, cheia de complexidade de sabores, totalmente crua, não é muito difícil de fazer, o mais importante aqui são os cortes, né, para a gente conseguir uma apresentação bonita, conseguir também essa harmonia no sabor. E é o nosso primeiro prato que eu escolhi para apresentar da gastronomia raw. A gente, ao longo desse módulo, vai ainda ver outras receitas para conhecer as técnicas e as possibilidades dentro dessa gastronomia. A gente se vê então na próxima aula.